E hoje nós vamos ter uma palavra nesse sentido, de fortalecimento, de oração. E nós vamos observar a vida de oração de uma mulher muito comum nos círculos das senhoras da igreja, que orou em momentos de dificuldade, momentos de diversidade, de sofrimento. E, para tanto, eu queria abrir a Bíblia agora, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e vamos ficar com este capítulo aberto, e vamos andar aqui do capítulo 1 do capítulo 1 e o verso 1 também, mas vamos andar em versículos salteados, de acordo com a ênfase dos motivos de oração de Ana. Capítulo 1 de Samuel. E vamos começar a ler no versículo 10. Versículo 10. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja bem, aqui nós temos uma mulher que viveu circunstâncias completamente desiguais com referência às mulheres da sua época, e que tinha muitas dificuldades para enfrentar a realidade do momento. Mas o que nós precisamos observar aqui, começando pelo versículo 10, depois vamos voltar mais em outros, é que ela, pois, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração está vinculada a um momento de amargura de alma. E o choro faz parte desse momento de amargura. O que nós entendemos já a partir daqui, com referência à oração, e talvez a gente até descubra por que nós não somos tão chegados à oração, em alguns casos, ou oramos tão pouco. Podemos entender que parece que nos falta aqui amargura de alma e nos falta disposição para, vamos dizer assim, sofrer na oração. Porque a oração, segundo se percebe aqui e em outros textos bíblicos, não tem uma diferença muito grande do momento festivo. Dá a entender claramente que a oração sem amargura de alma, a oração sem um motivo interior que nos leve a isso, parece ser uma peça de ficção, parece ser alguma coisa assim que não faz parte do nosso contexto de chegar na presença de Deus. Mas quando a gente observa as pessoas que oraram na Bíblia, nós começamos a ver que não tem como fazer uma reunião de oração ou ter uma prática de oração, por mais que a oração faça parte do nosso dia a dia, não tem como chegar na presença de Deus simplesmente para bater um papo com Ele, simplesmente para desfrutar da presença dEle nesse momento de
de conversa com Deus, sem que haja uma situação real, um motivo real, e que esse motivo seja um motivo que provoque sofrimento na nossa vida, que nos leva realmente a fazer da oração não somente um ato prazeroso, porque é bom quando a gente tem uma necessidade e encontra com alguém que tem a solução, não resta dúvida, é um momento agradável, porque nada melhor do que ir com um problema para uma pessoa que tem o poder de resolver esse problema. Nós sabemos que isso é bom. Mas, além disso, é também um momento em que a gente percebe que aquela aflição que nós temos precisa ser colocada na presença de Deus. Quando eu li aqui sobre a amargura de alma que levou Ana a orar, me veio à memória, e eu creio que os irmãos também já devem ter lembrado, da expressão de Jesus quando foi para orar. A oração que Jesus fez no capítulo 17 de João não tem o mesmo sentido da oração que Jesus fez no jardim do Getsemane, quando estava partindo para assumir o Calvário. Nós percebemos que aquela expressão que Jesus disse para os seus apóstolos, que ele tinha chamado para acompanhá-lo na oração, Pedro, Tiago e João, ele disse: a minha alma está amargurada. Eu estou profundamente triste. Ficai aqui e velai comigo. O que eu estou querendo chegar? Onde eu estou querendo chegar? É na realidade de que muitas vezes, quando estamos em amargura, quando estamos em perdas, quando estamos em ameaças, em alguns casos, existem pessoas que se entristecem e, por causa disso, perdem a força para orar. Eu não sei se vocês têm alguma experiência ou já ouviram alguém nesse sentido, mas tem pessoas que se expressam da seguinte forma: eu estou tão fraco, eu não estou tendo força para orar. Eu estou com muita amargura, eu estou com muito problema. Irmão, mas observando aqui esses textos, quando nós estamos em graves ameaças, quando nós estamos em grande sofrimento, quando nós estamos em perdas, quando nós estamos em dores, é aí que nós devemos buscar ao Senhor. É aí que a gente tem que buscar ao Senhor com mais ênfase e com mais garra, porque nós encontramos a solução para esse problema. Agora, o que é mais difícil é envolver a igreja ou fazer com que boa parte da igreja entenda que às vezes você, como pessoa, pode não estar tendo nenhum problema, que você, como pessoa, pode estar com sua vida organizada, pode estar com tudo certo, sua família está bem, você está com saúde, está com sua vida organizada no aspecto financeiro, no aspecto dos seus compromissos, e que está tudo bem. Então, a tendência, nesse momento, é nos deixar de lado para não fazer parte deste recurso de oração. Mas quando nós nos incluímos em um outro contexto bíblico, de que somos o corpo do Senhor, que somos a igreja do Senhor,
e que quando um membro desse corpo sofre, todos sofrem. Quando nós nos colocamos numa realidade em que, como igreja, estamos inserida em uma nação, que os problemas desta nação, com certeza, poderão atingir a igreja. E aí a gente começa a se envolver como responsável por esta situação, e aí então é que a igreja entra no contexto de colocar o joelho no chão para orar por esta realidade, como se fosse uma questão pessoal. E é essa a questão que eu gostaria de abordar com os irmãos. Nós precisamos entender que a mesma amargura de espírito que houve em Ana, é claro que respeitando suas devidas características, mas como Ana estava com a alma amargurada, a igreja precisa, como corpo de Cristo, voltar-se para a oração, participando da situação que nós estamos aí. Olha só. Olha qual era o contexto de Ana. Olha o versículo 2 desse mesmo capítulo. O marido de Ana tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Porém, o Senhor, no versículo 5, porém o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Olha, a situação de Ana era uma situação humilhante, porque ela não tinha filhos. Circunstância da época, ela tinha uma concorrente em casa, que tinha filhos, porém ela não tinha. E por causa disso ela tinha essa amargura, e essa ameaça, essa zombaria, essa crítica, diretamente em casa. Agora, você já imaginou a consideração de Ana pelo seu problema, e como que ela dá uma aula muito grande para nós, do presente século 21, sobre buscar ao Senhor? O grande problema de Ana era a madre cerrada. Ela é estéril. Naquela época, coisa gravíssima. Hoje não é tão, mas naquela época, um casal não ter filho era coisa grave. Humilhante para a mulher, principalmente. Mas ocorre que quem cerrou a madre de Ana foi o Senhor. A Bíblia está dizendo. E agora? Se fosse eu, provavelmente, me sentiria desestimulado para orar a Deus por um problema desse. Porque eu ia chegar à conclusão que foi Ele mesmo quem encerrou. O problema foi Ele mesmo quem marcou, quem criou. A minha tendência era conformar. Foi Deus que fez, então, está certo. Vou conformar com esse sofrimento. Mas é aqui que eu quero chegar com a igreja, para despertar na igreja uma ação de resolução de problemas graves, mesmo que esses problemas estejam além das nossas forças, além das nossas possibilidades, e que a gente não pode simplesmente se conformar. Nós não podemos nos conformar e dizer, não, isso é assim mesmo. É assim mesmo, é fim de tempos. É fim do tempo.
As coisas, está escrito na Bíblia que nos fins dos tempos seria de mal a pior. E se é assim mesmo, vai piorar. Irmãos, nós estamos há 20 e poucos dias do ano que nós estamos vivendo. Você tem acompanhado a situação dos nossos irmãos cearenses por vários meios de comunicação? Todos os dias, desde o primeiro dia do ano, tem acontecido destruições gravíssimas, perdas patrimoniais incalculáveis. Parece que não há limite para a ira que está acontecendo lá no Ceará. E aí a pergunta vem: não tenho nada com isso. O que eu tenho com isso? Eu nem cearense sou. O que eu tenho com isso? Problema deles. O que eu tenho com isso? Desmando de governo? Mas e aí, meu irmão? E se as coisas continuarem? E se a coisa perder o controle de um modo geral? Como vai ficar? Nós temos informações de igrejas atacadas e incendiadas. Aí você diz: não, pastor, mas não é a nossa. Nós não precisamos orar, aqui está tudo bem. Aqui está tudo bem, nunca teve tão bem. O senhor já imaginou? Segunda ou terça-feira do ano, muita gente ainda está viajando. Olha o tanto de gente que tem aqui nessa igreja hoje, pastor. O senhor não está satisfeito, não? O senhor acha que nós estamos em amargura como igreja? Irmãos, o nosso maior problema é não ter sentimento de compartilhamento com o sofrimento do outro. Por que que os Pedro, Tiago e João dormiram, mesmo ouvindo a exposição de Jesus? Porque Jesus foi tão contundente com aqueles 3 apóstolos. Mostrou-lhes primeiro uma glória que não mostrou para os outros. Pedro, Tiago e João tiveram um privilégio que os outros apóstolos não tiveram. Jesus se transfigurou. Jesus tomou o corpo glorioso quando ainda estava no corpo carnal. Não tinha morrido e ressuscitado ainda. Ainda era o Jesus Nazareno de pé de poeira. Naquele momento ele se transfigurou e revelou para aqueles 3 apóstolos a glória que aconteceria com toda a igreja dele um dia. Um corpo glorioso, um corpo totalmente divino. Uma comunicação expressiva com pessoas que eles conheciam só de história. Eles não conheceram Moisés e Elias, mas o Senhor se transfigurou de uma forma tão real que Pedro, Tiago e João conheceram e perceberam que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, que não eram mais do tempo deles. Não, eles não conheceram esses profetas. Eles estavam muito longe deles. Mas ali, Jesus estava mostrando a realidade do próprio Jesus para com a sua igreja. Momentos depois disso, Jesus está chegando no Getsemane e fala para os mesmos 3: orem por mim, porque a minha alma está angustiada. Sabe o que eu entendo? É claro que o texto não diz isso, não está explícito no texto, mas deixa entender, porque para a pessoa ouvir uma situação dessas, e em seguida
na hora que Jesus dá as costas, começa a orar lá à distância de um tiro de pedra. E em seguida, voltam, os três estão dormindo. O que deixou transparecer? Estou nem aí. Problema seu. Problema seu. E o envolvimento da glória que teve momentos atrás? Não tem sentido? Parece que ali está mostrando que a igreja poderia passar por um momento em que os seus membros se sentissem como alheio à realidade da igreja, alheio à importância da igreja no lugar onde ela está inserida. E, no entanto, a Bíblia é bem clara, que quando chegássemos na cidade, orássemos pela cidade para onde nós fomos transferidos. Então, não tem nenhum amparo bíblico que a igreja se torne apática, que a igreja se torne livre do problema, mas o que existe na realidade bíblica é que é dever da igreja se envolver com a situação. Agora, não é se envolver fortalecendo esse ou aquele partido, esse ou aquele bloco, fazendo manifestações, indo para a rua quebrar ou não quebrar, ou simplesmente levantar bandeiras e etc, etc. A igreja não é, as armas da igreja, Paulo disse que são armas espirituais. Nós não temos a arma da maioria. A arma da maioria impõe muito em determinadas situações. Mas a igreja não deve se impor por ser maioria em uma cidade, não por isso. A igreja deve usar as armas espirituais que possui. E estas armas é justamente o canal aberto em oração. Falar com Deus, buscar o Senhor, coisa que não é fácil, porque não arranca aplausos. Não arranca aplausos. Dificilmente você vai ser projetado aí porque ora. E até mesmo quando nós projetamos muito nossa oração, ou projetamos muito a nossa prática de oração, ela se torna inválida. Sabia que a oração não é para ser divulgada? Aí, pastor, por que o senhor está divulgando a oração aqui? Irmão, não estou divulgando a oração. Eu estou incentivando a igreja para orar. Até agora eu não levantei bandeira que esta igreja ora, que esta igreja fez isso em oração. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos orar mais. É isso que eu estou falando. Que a gente tem que arrumar um jeito de dobrar os joelhos em maior número. Deixa eu fazer uma proposta de introspecção pessoal. Você acha que 20 pessoas orando nesta igreja representa esta igreja? 20 pessoas, um número de 20 pessoas num culto de oração, numa reunião de oração, você acha que é o número que pode dizer, a igreja do Guarda hoje está orando? Você acha isso? 20 pessoas só? Numa igreja como esta aqui? Eu creio que 20 pessoas, somente 20, ainda não é um grupo que nos represente. Você diz, pastor, mas Jesus tinha 12 apóstolos. E por que ele levou só 3? 3 é qual a proporção de 3 para 12?
É? 25%. É um quarto, né? Um quarto. Qual seria a proporção de um quarto de 500 pessoas? Quanto? 125. 125 pessoas de joelhos dobrados nesta igreja. Eu creio que já melhorava bastante a nossa realidade. Irmãos, eu não estou aqui para criticar denominações que não têm costume de orar, não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para medir nem comparar a nossa igreja com nenhuma outra. O que eu estou querendo aqui, meus irmãos, a minha proposta é que a gente dobre os joelhos para falar com o Senhor. Que a gente dobre os joelhos para falar com o Senhor. É que você se organize de uma forma e que nós também reestruturemos nosso culto de oração para que seja uma prática que você realmente se sinta na presença de Deus para orar. Aí você diz assim: pastor, por que não orar em casa? Como Jesus disse, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Eu não estou dizendo que esta prática está errada e que não deve ser feito. Mas existe situação que a Bíblia nos mostra que quando Pedro estava preso, Tiago já tinha sido passado ao fio da espada, lá existe uma declaração que a igreja reunida fazia constante oração por Pedro. Não era um só, a igreja da época, reunida. Não era reunida no templo, porque eles não tinham acesso ao templo para essa questão de oração em nome de Jesus. Eles não tinham essa... O templo era um lugar reservado para o judaísmo, e o judaísmo era antagônico, era contrário à oração dos cristãos. Mas eles se reuniam na casa de uma certa irmã. Se reuniam em algum lugar. Nós encontramos na Bíblia a declaração no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo começou um grande trabalho por revelação do Espírito, para evangelizar, ele desceu ao chegar na cidade de Filipe, ele desceu procurando um lugar próximo ao rio, para quê? Para orar. Então, irmãos, nós temos um apoio histórico enorme para, nesse momento, botar o joelho no chão e buscar a graça de Deus nessa nossa realidade. Nós vivemos uma situação nacional que realmente nós precisamos estar alerta. Nós somos um país riquíssimo, nós somos um país que tem maior condição do que boa parte do mundo em matéria de países, de um poder de riquezas minerais, de riquezas de agricultura, de riquezas intelectuais. E, no entanto, nós não somos o país que está em destaque como devíamos estar em proporção com a nossa capacidade. Nós temos uma situação familiar gravíssima. Nós somos um país que tem uma prática de matar mulheres e desrespeitar mulheres e de estupros sem precedência. Nós somos um país que tem uma prática de pedofilia de alto nível. Nós somos um país que se torna um corredor de drogas para o mundo. Toneladas e mais toneladas
aparece nos noticiários, isso que aparece. E o que passa batido que ninguém consegue pegar? E, no entanto, nós nos contentamos com uma, eu vou botar a palavra pseuda por minha conta, uma pseuda diagnóstico, uma pseudo declaração de que estamos crescendo vertiginosamente como evangélicos no Brasil. E ainda há pessoas que se arriscam a fazer estatísticas de que dentro em breve o Brasil será um país de maioria cristã, de maioria evangélica. Mas, irmão, que coisa é essa? Como é que cresce o evangelho, cresce os evangélicos e cresce também a imoralidade, a destruição, a pedofilia, o roubo, a morte, o assassino? Como é que é isso? Não tem alguma coisa aí que está errada? Se nós olharmos essas questões, nós vamos achar razão como Ana achou para dobrar os joelhos. Qual era o problema de Ana? Ela era desprezada por Penina. Penina tinha filha, ela não tinha. E ela tinha a madre fechada por Deus. Mas olha, Ana não se contentou. E veja bem o que aconteceu aqui, nesse texto seguinte aqui, que a gente vai entender que as ameaças e o sofrimento servem para nos levar à presença de Deus. Veja o versículo 11. Depois dela chorar copiosamente, abundantemente, ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. O que ela estava dizendo aqui? Que ela estava pedindo a Deus que revogasse a situação dela, que mudasse a situação dela, que abrisse a madre. E que graça tem pedir um filho a Deus para dá-lo para Deus? Se tu me deres um filho, eu darei para ti. Parece que não está havendo lucro nenhum nisso. Se tu me deres um filho, eu o darei para ti. E ele será nazireu. Não vai passar navalha na sua cabeça. Ele terá uma vida consagrada ao teu serviço. Que coisa interessante, irmãos. Eu fico assim, impressionado e aprendendo com as pessoas da Bíblia, mesmo que seja do Velho Testamento, porque nós não temos nenhum problema com o Velho Testamento, mas eu fico pensando como que estas pessoas nos dão aula de buscar ao Senhor com objetivo e confiança que Deus pode resolver o problema. E isto aconteceu. Ela realmente obteve de Deus o filho, e eu posso imaginar o tempo em que as coisas se cumpriram, e ela chega com o Samuel no templo. Depois que o menino desmamou, hoje parece que a realidade hoje de dar de mamar, acho que é 6 meses, assim, o aconselhável, o indicado. Eu não tenho muita profundidade nessa área, nessa informação, mas também creio que não é hoje como era nos tempos de Samuel.
Porque o Samuel já estava andando e ainda estava mamando. Será que está certo esse negócio? Será que é normal uma coisa dessa? Porque quando o menino desmamou, ela levou. E o texto diz que enquanto o menino não desmamou, quando eles iam para o templo para orar, quando a família ia para orar, que era o único lugar onde se poderia adorar a Deus, assim de forma coletiva, cerimonialmente, era no templo. E não tinha um templo em cada cidade. Esse templo aqui ainda era o templo provisório, ainda era em Siló. Era um tabernáculo, não era o templo de Salomão. Mas era o lugar onde o povo convergia para adorar. O texto bíblico diz que ela fazia uma túnica, né? Ia preparando o menino para adorar ao Senhor. E quando chegou o momento em que o menino desmamou, ela levou o menino para o templo e falou com o sacerdote, com o sacerdote Eli. E aí eu vejo agora uma situação inversa da primeira. Como que Deus exalta quem ora, hein? Você sabia que quem ora nem precisa colocar assim, sou do círculo de oração. Essas camisetas feitas aí comemorativas das irmãs e tudo, eu não sou contra elas, não. São para chamar atenção, para despertar a participação, para incentivar a participação coletiva. Mas quem é de oração, nem precisa estar divulgando muito que é de oração. Quando você vê essas pessoas que ficam levantando a barra da saia ou a barra da calça e mostrando os joelhos e dizendo assim, está vendo esse casco grosso aqui do joelho? Isso é oração. Irmão, eu acho que a forma melhor de você tirar proveito da oração é mostrar o resultado da sua oração. Nem precisa orar, mostrar que está orando. Mostra o resultado da oração, irmão. Você sabia o que aconteceu com Eli, né? Primeiro momento, quando a Ana estava orando, o sacerdote Eli, que ainda estava assim já estava assim meio entrando num processo decadente ministerial por diversas circunstâncias, mas ainda não estava cego, ainda não estava perdido totalmente. Isso foi acontecer depois. Mas aí quando ele estava orando, quando ela estava orando, a Ana, o sacerdote estava olhando para Ana. E Ana somente batia com os lábios. Não fazia uma oração panorâmica de expressão ampla. Não, ninguém estava ouvindo o que ela falava, mas somente ficava derramando sua alma perante o Senhor. Apenas os seus lábios mexiam. O sacerdote, quando viu aquilo, e ficou observando por muito tempo, e parece que não foi uma oraçãozinha de 5 minutos, dá a entender que não foi isso, porque é difícil saber quanto tempo fica na presença de Deus uma pessoa com o coração amargurado, uma pessoa que confia no Senhor, uma pessoa que conhece a situação pela qual está orando. É difícil botar o joelho no chão para orar pela nação brasileira, sem colocar na presença do Senhor estas coisas que nós temos conhecimento da nação. É difícil. É difícil. Isso não... Pastor, é só dizer assim, abençoa o Brasil. Pronto, pastor, só isso. Fala abençoa o Brasil,
Pronto, de norte a sul, de leste a oeste, o Senhor sabe da situação do Brasil e que não precisa descrever nada. Deus não é surdo e Deus também não precisa da nossa orientação para saber o que vai fazer. Irmão, não é assim. Não é assim. Quanto mais ficamos na presença de Deus, mais detalhamos nossa oração com Ele e mais nos expressamos do nosso sentimento do fundo da nossa alma. Quando o sacerdote olhou para Ana e viu só assim, ele estava sentado perto de uma coluna no templo, e aí olhava de novo só assim. Ele chegou lá e disse assim, interrompeu a oração. Mulher, que isso, coisa feia. Até quando vai ficar embriagada? Aparta de ti essa bebida que embriaga, esse vinho forte, essa bebida forte. E eu posso imaginar que coragem desta mulher. Porque, irmãos, o sacerdote era uma pessoa que tinha um certo patamar elevado entre os demais. Por isso que aqui não tem sacerdote. O pastor não é sacerdote. Aqui existe um sacerdócio múltiplo, formado por todos os crentes. Todo crente é sacerdócio do Senhor. Mas naquele tempo não. Quando ela teve sua oração interrompida, que ela olha para ver quem é que estava falando com ela, era o Eli. E ela disse para Eli, Eli, meu Senhor, tua serva não está embriagada, nem bebida forte não bebi. Tua serva é uma mulher amargurada de espírito. Eu tenho problemas, eu tenho diversos problemas. Eu tenho uma ofensora dentro de casa que zomba de mim o tempo todo, porque eu não tenho filhos. Eu sou uma amargurada de espírito. E é isso que eu estou fazendo aqui, sacerdote. Eu estou derramando o meu espírito perante o Senhor. Que autoridade, que autonomia. Irmão, você sabia que para orar você não precisa do intermédio do seu pastor? Você sabia que para orar você tem um canal aberto com Jesus, sem precisar que o pastor dirija a sua oração para Deus? Você sabia que você pode derramar a sua alma perante o Senhor, aqui na igreja, sem precisar pedir permissão para o pastor? Você pode, irmão, você tem uma autonomia. O sacerdote foi sensível. Quando ele ouviu isso, aí ele disse assim, que o Senhor cumpra o desejo do teu coração. Vá em paz. Ele deve ter ficado decepcionado. Deve ter ficado abismado com a atitude dele. E agora vem o resultado glorioso da oração, do choro na presença de Deus. Os tempos se passaram. Na data certa, depois que o menino foi desmamado, porque o Senhor cumpriu logo a promessa e atendeu rapidamente o pedido de Ana. Quando menos espera, numa das festas que aconteciam todos os anos, entra uma mulher com o menino andando, pegado na mão, já o menino já estava andando. E agora Ana vai falar com o sacerdote. O sacerdote talvez nem lembrasse mais. Mas Ana chegou perto do Eli e disse, sacerdote, por este menino orava eu naquela época.
o Senhor me atendeu, e eu trouxe o menino, está aqui na tua mão, para que tu crie para a glória de Deus e faça dele um ministro da palavra, um ministro do direcionamento do templo e do serviço sacerdotal. Viu como Deus respondeu, irmãos? Diante dessa situação, eu creio que nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar com a realidade. Pastor, porque o senhor não sabe, pastor, mas eu já estou com o meu tempo contado, eu não dependo de reforma de previdência. Olha, pastor, eu já sou aposentado, você sabia? Olha, se eu sou militar, você pensa assim, pastor, eu nem na reserva não estou mais, eu já sou reformado. Não tem guerra que me chame mais, pastor. Eu estou numa situação que muitos gostariam de estar. Você pode dizer, ninguém mexe mais comigo. Então, meu irmão, para que Deus te deu essa situação cômoda? Você nem precisa trabalhar muito tempo, você já tem para viver, não é isso que você está dizendo? Já está bem? Então, que tal botar o joelho no chão pela sua nação? Pelos seus filhos, pelos filhos dos seus parentes, pela igreja, para que a nação seja uma nação abençoada. Eu acho que a gente precisa fazer mais. Eu creio. E quando isso acontece, o reino de Deus é glorificado. Pois não. Oferta. Verdade, levou o filho e mais uma oferta para agradecer ao Senhor. A minha proposta, irmãos, é que a gente se organize de uma forma tal que pelo menos uma quinta-feira por mês você venha ao templo, no culto de oração. Começa às 8 horas. Termina entre 9h15 e 9h30. Não vai passar de 9h30. Porque nós precisamos dobrar os joelhos. Hoje a gente chega, dobra os joelhos, uns oram mais do que os outros começam a oração, quando chega o povo já está orando, não sabe quanto tempo já esteve orando. Nós vamos orientar os responsáveis pelo trabalho, a oração vai continuar na direção dos mesmos. A diferença é que nós vamos estar juntos aqui. A diferença é essa. Eu assentei no meu coração de estar aqui na oração de quinta-feira. Desde o início do fim do ano passado. E vou fazer todo o possível para estar aqui. Não quer dizer que eu vou dirigir o trabalho, não quer dizer que eu vou desfazer do que foi feito aqui no dia 1º de janeiro, com o departamento. Não, nada disso. Nós vamos estar aqui para orar. Vamos dar alguma conotação, por exemplo, em vez de chegar e já dobrar os joelhos e ficar orando o tempo todo, esperando aquele momento simplesmente de encerrar, parece que estamos juntos, porém com ideais separados. Quem chegar, dobra o joelho como é de costume na hora que chegamos, mas 8 horas começa a oração, o culto. Então a pessoa que está dirigindo vai chamar para quem está presente, orar a Deus, fazer uma oração introdutória, abertura, cantar um hino, ler um salmo, expor o motivo da oração deste período. Nós vamos ter períodos aí, por exemplo, 1 mês de oração, começando nessa quinta-feira agora, 4 quinta-feiras. Por que 4, pastor? Porque é mais ou menos o que acontece no mês. Algum mês tem mais de 4 quinta-feiras, mas o normal é quinta-feira, 1 mês ter 4 quinta-feiras. Então nós vamos orar cada período do mês por um motivo, por um assunto. Aí a pessoa que está dirigindo vai expor o motivo, aí agora vamos dobrar os joelhos, todo mundo junto.
E quem quer participar e orar mais, juntos vai chegar 8 horas. E quanto mais cedo chegarmos, mais vamos participar da oração. Eu imagino, eu creio, que o Senhor vai nos abençoar muito mais. Muito mais. E vamos esquecer alguns prejuízos que a gente teve durante esses anos que a igreja foi se afastando da oração. Como eu já disse aqui, irmãos, eu sou de uma geração em que era pouco conhecimento teológico, não estou desfazendo o conhecimento teológico, você sabe que eu não posso desfazer, uma vez que, pela misericórdia de Deus, até coopero como professor de teologia, mas eu sou de um período em que a oração tinha mais valor do que o conhecimento teológico. Porque hoje, você entender o sentido da palavra tem muito efeito para comunicação. Mas para orar, irmão, você não precisa ter muito conhecimento teológico. A única teologia que você precisa ter para orar é que o Senhor ouve aqueles que clamam a Ele. Essa é uma informação teológica válida para quem quer orar. Isso é importante. Então, depois que estivermos aqui, já cantado o hino e tudo, vamos dobrar os joelhos e orar aí pelo menos uma meia hora, no mínimo. E Deus vai agir na igreja. O Senhor vai nos dar vitória. O Senhor vai fazer coisas novas. O Senhor vai mudar o quadro da nossa realidade. Eu creio assim. Nós temos um gargalo tremendo, um gargalo que está... Eu não sei como é que o ministério vai resolver esse gargalo que nós temos. Que nós temos uma realidade que até que se interprete, ou que haja uma interpretação confiável, diferente da que nós cremos, que os obreiros e obreiras precisam ser batizados com o Espírito Santo para a prática do desempenho do ministério. Mas nós temos um gargalo que é esse aí. Sim, e daí? Como é que vai ficar? Por que então não consagra obreiros à vontade? Sim, e o batismo com o Espírito Santo? Sim, então por que não batiza? Por que não batiza com o Espírito Santo e aí ordena? Mas como foi que João Batista disse? Estava lendo ainda hoje. Eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com Espírito Santo. Então, quem batiza com o Espírito Santo não são os pastores, é o Senhor Jesus. E aí a gente começa a perceber que a situação vai ficando muito séria, porque temos pessoas com excelente capacidade, com bagagem de orientação excelente, pessoas com dedicação que nem todas as igrejas têm, pessoas como nós temos aqui, que eu estou fazendo estudo localizado do nosso caso, mas que às vezes está impedido de ser ordenado para determinados cargos. Aí você diz, mas quem disse que precisa de ordenação? Se a pessoa quer fazer a obra de Deus, o que tem a ver a ordenação com isso? Faz a obra. Irmão, não é assim. Não é desse jeito que você pensa. A ordenação faz parte. Ordenação faz parte. Atos capítulo 13. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a igreja tem que separar.
Moisés chama 70 homens, leva em determinado local, pessoas com essa ficha, tal, assim, assim, que eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar nesses 70 para que eles sejam um instrumento de continuidade do teu trabalho. Ordenação existe, é bíblico. Então, irmãos, essa situação vai mudar quando a gente botar o joelho no chão. Vou concluir com uma história real. História real. História de vigília. Eu era jovem. Lá na congregação da Bota. Lá na congregação que dirigi com 16 anos e 6 meses. O pastor da região que me colocou lá, marcou uma vigília lá. Saímos da igrejinha de palha, fomos para um lugar mais amplo, a sede da fazenda. Existia aí agora já bancos de madeira, de talisca, não era mais aqueles bancos enfincados no chão como nós começamos. Cantamos um hino, 2, 3 hinos, leu-se um texto, normalmente hinos de oração, que se cantava e que está aqui na Bíblia, na harpa, os hinos de oração, que canta com a alma. Tem gente hoje que tem medo de cantar um hino que mexe com sua alma. Quando começa a cantar o hino e vai dando vontade de chorar, ele diz assim, não. Estou passando mal. Não gosto desses hinos que dá vontade de chorar, não. Eu gosto de hino que dá vontade de sorrir. Irmão, sorrindo, ninguém mostra que está com amargura de alma, não, viu? Sorrindo não dá, não. E quando nós dobramos os joelhos, o Espírito de Deus desceu sobre aquele lugar. E um jovem, que hoje é pastor, está pastoreando aqui pela região. Não era eu não, viu? Sou tirar Lopes, o pastor está falando dele mesmo. Não era eu. Eu estava lá. Esse jovem agarrou com as 2 mãos na talisca do banco e começou a orar. Daí a pouco ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar línguas estranhas. E o pastor levantou o povo da oração, que já estava com mais de meia hora, muito mais, quase 1 hora de joelhos dobrados. Levantou o povo, cantou o hino, e o irmãozinho lá agarrado, o jovem agarrado, com as 2 mãos na talisca do banco. E o pastor disse, agora vamos descer lá para um lugar onde está reservado um lanche para a gente. Já era lá para as 3 horas, 2 horas da madrugada. Vamos descer lá. E alguém disse assim, pastor, e o fulano que está ali, olha lá como é que ele está. Deixa ele. Ele não precisa lanchar, não. Ele está no Espírito de Deus, pode deixar ele. E nós fomos nos afastando daquele lugar de oração, ouvindo a língua estranha do jovem. Estava para ouvir, no mato, na fazenda. Aí fomos, lanchamos, quando voltamos, a maneira que fomos nos aproximando do lugar, começamos a ouvir de novo a língua do jovem do mesmo jeito. Ninguém, você podia ir lá para tirar a mão daquele jovem, daquela talisca, daquele banco, ninguém tirava, estava agarrado lá. Irmãos, só a mão de Deus para fazer essas coisas. Agora, meus irmãos, eu digo para vocês, nós não somos piores do que aquela igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Quem é bom na igreja é o Senhor. E Ele é o mesmo daquele tempo, é o mesmo de hoje. Apenas nós precisamos assumir a realidade de que nós precisamos orar. Que precisamos buscar o Senhor com mais participação. E o meu convite é isso.
Hoje eu quero convidar vocês para quinta-feira. Quinta-feira próxima já vai começar. Naquela quinta-feira vamos dar o motivo da oração. Aí você diz, pastor, mas quem é que vai ser o pregador? Não é congresso, é oração. Pastor, tem que vir de paletó e gravata, tudo. Não precisa. As irmãs não precisam botar meia fina. Pode vir. Venha como normal. Quem está trabalhando, venha do trabalho. Não tem problema. E vamos dobrar os joelhos aqui e falar com o Senhor. Tá certo? Quinta-feira, 20 horas, em nome de Jesus, eu os aguardo aqui para orar. Vocês concordam com essa tônica de mudança ou vocês não concordam? Só quem concorda dá um sinal para eu ver. Só quem concorda. Olha, irmão, a maioria concorda. É claro que alguns que não levantam a mão dizem assim, não, pastor, eu não vou levantar a mão porque eu não posso vir, que eu trabalho nesse horário, como é que eu vou? Tudo bem, eu entendo.